Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu trouxe uma aula bem rápida, bem prática e muito fácil até para quem está iniciando com crochê. É uma peça bem simples, né? Mas que vocês podem aí incrementar o vestuário de vocês, né? O look de vocês aí diário. E se vocês quiserem aproveitar, quem trabalha com vendas, podem até ganhar um dinheirinho extra, porque é super econômico, tá, gente? Eu fiz essa blusa aqui com fio barroco de 4 milímetros, a minha agulha é 6. Mas como eu sempre falo, vocês podem trabalhar aí com a linha que vocês gostam, né? Que vocês já estão acostumadas, com a agulha que vocês gostam. Eu indico, né? Eu sugiro que vocês trabalhem com uma agulha um pouquinho mais grossa do que o fio, para dar um caimento legal e para dar esse ar que eu sempre gosto aqui de mostrar para vocês, mais rendado, né? Se vocês gostam, então, assim, mesmo para quem não tá acostumado a trabalhar com agulha mais grossa, tem algumas inscritas aqui no canal que já me falaram que não gostavam e que seguiram, né, de tanto ver os meus vídeos e ver o caimento tal das peças, seguiram aí a minha dica e amaram trabalhar, né, com essa diferença aí de fio grosso, de fio fino com agulha grossa, né? Então, mesmo para aquelas pessoas que teimam, né, eu sugiro que pelo menos façam um teste, depois vocês me coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam, né, do resultado da peça. Essa blusa aqui é um tamanho G, eu comecei com 60 correntinhas e a gente vai trabalhar lá na vertical, tá? Ela ficou aqui com 45 centímetros de altura e 90 de largura. Lógico, se vocês forem fazer uma blusa maior, se vocês querem uma blusa mais comprida, vocês vão começar com mais correntes, tá? Então, como vocês viram ali no começo do vídeo, vocês viram a altura que ela ficou aqui em mim, eu tenho 1,62 m, né? Então, vocês sabem mais ou menos aí se vocês precisam fazer mais correntes para iniciar ou menos correntes para iniciar, tá? Quem tá começando com crochê, eu sugiro que vá me acompanhando, vai pausando o vídeo, que fica bem fácil. Esse ponto aqui eu já passei várias peças para vocês, né? A gente começa aqui com as correntinhas. Então, eu já passei várias peças e muita gente gostou. Eu adoro trabalhar, eu adoro o resultado desse ponto, né? E por isso que eu faço bastante peça com ele, o resultado fica lindíssimo. Bom, então, a gente vai trabalhar aqui, então, as 60 correntes, né? Então, tá aqui, ó, só para vocês se localizarem, né? Aqui, ó, a gente vai trabalhar, então, na vertical, terminando as 60 correntinhas, a gente vai pular as duas primeiras e vai trabalhar aqui na terceira correntinha, um ponto alto alongado. Ó, eu vou puxar uma laçada por vez e fecho aqui o meu ponto. Eu vou dar uma laçada aqui na agulha aqui e vou passar a minha agulha por trás do ponto, olha. E eu vou fazer um ponto, meio ponto alto, na verdade, aqui em cima, olha só. Ele vai ficar assim. Vou pular a primeira correntinha, vou trabalhar a segunda. Vou fazer o ponto alto alongado. E de novo, ó, dou a laçada e passo a minha agulha aqui por trás do ponto, aqui em cima, né? E faço o meio ponto alto, ó. Dou a laçada e puxo todos os fios juntos, olha só. Pulo a primeira corrente e trabalho a segunda. Por que a gente tem que pular a corrente se a gente não tá fazendo correntinha nenhuma aqui em cima, né? Depois o trabalho vai ficar torto, não. Porque esse ponto que a gente faz aqui em cima, ele já tá dando altura, né? Dessa correntinha daqui de baixo. Então, ele vai ficar bem certinho, bem retinho, tá? No final. Mas sempre vocês têm que pular essa uma correntinha aqui. Ponto alto alongado, e aqui em cima a gente faz o meio ponto alto. Vou fazer mais um com vocês, ó. Pulo a primeira correntinha, né? E trabalho a segunda aqui. Ponto alto alongado. E aqui em cima eu vou fazer o meio ponto alto, ó. E isso a gente vai trabalhar até o final. Então, chegando aqui no último ponto, ó, eu trabalhei o meio ponto alto aqui em cima, e a última correntinha, então, eu vou fazer só o ponto alto alongado, sem o pontinho em cima, tá? Ó, como a gente iniciou assim, né? A gente pulou as correntinhas e já fez um ponto em seguida,
Tá vendo, ó? A gente vai terminar assim também. Viro o meu trabalho, vou subir agora 3 correntes. E em cima desse ponto aqui, olha, eu já vou fazer o meu ponto alto alongado. E aqui em cima do ponto eu vou fazer o meio ponto alto, ó. Vou pular esse ponto aqui, tá vendo, ó, esse buraquinho aqui, e vou trabalhar em cima desse ponto aqui, que é o meu ponto alto alongado, tá, ó. Faço ponto alto alongado e aqui em cima eu trabalho meio ponto alto. Novamente, vou pular esse buraquinho de ponto aqui e vou trabalhar aqui nesse próximo, olha. E vou fazer o ponto alto alongado. Aqui em cima do ponto, né, passo o meu fio, a minha agulha aqui por trás do ponto e faço meio ponto alto. E é isso, gente. É só isso que vocês vão fazer. Vocês vão fazer 2 partes, tá? Ó. Aqui, a quantidade de carreiras que eu fiz foi 34, tá? Então, o que vai determinar a largura da blusa de vocês vai ser a quantidade de carreiras. Então, se vocês querem uma peça GG, vocês vão aumentar, vocês vão fazer mais do que 34 carreiras. Lógico que o tamanho da peça vai depender muito do fio e da agulha que vocês trabalharem, gente. É o que eu sempre comento aqui, tá? Não adianta vocês me perguntarem com quantas correntinhas eu começo. Depende muito das medidas da pessoa, né? Se vocês vão fazer para vocês ou para vender, depende muito das medidas do corpo da pessoa. Exatamente isso, tá certo? Então, ela vai ficar... A minha aqui deu 34 carreiras e ela ficou com uns 90 de largura. Depois que vocês fizerem as 2 peças, vocês vão colocar ela do lado do avesso e vão emendar aqui a parte de cima, ó, os 2 lados na lateral. Aqui eu fechei já a minha, eu vou mostrar pra vocês como que eu costurei, tá? Ó, eu fechei aqui, eu deixei 35 centímetros aqui, olha, pra cava, tá? Pra minha gola. E fechei, deu certinho as 2 laterais, né? Então, vocês vão medir aí o que vocês querem no meio, né? E aí, vocês vão fechar. Tem gente que gosta de um decote mais largo, né? Que fique caindo no ombro, aí vocês, é com vocês, tá? A parte de baixo aqui... Eu fechei 6 carreiras só, tá? Aqui embaixo. E agora, eu vou fazer do outro lado, as 6 carreiras também, vou mostrar pra vocês. Eu trabalhei com agulha de tapeçaria, já dei o meu nozinho aqui. Junto, tem muita gente que tem dificuldade na parte da costura. Eu sempre deixo um link aqui na descrição, de uma aula mostrando como que a gente faz 3 modos de juntar as peças, tá? Quem tá começando com crochê, dá uma clicadinha, vou colocar o card aqui em cima também, dá uma clicadinha e vocês acompanham ali o passo a passo. E aqui nesse caso, a gente vai costurar com agulha de tapeçaria, tá? Ó. Mesmo com um nozinho, eu sempre gosto de passar a minha agulha aqui de novo e passo, olha, por esse espaço aqui, pra realmente o nozinho não soltar, tá? Pra minha costura ficar certinha. E aí... eu vou arrematando aqui, não, eu vou costurando aqui, já posso até ir escondendo o meu fiozinho de sobra ali, tá vendo, ó? Nesse caso aqui, eu posso pegar os 2 fios daqui de trás, ó, e os 2 fios daqui, desse ponto, né, da frente, olha. E aí, eu faço a costura normal. E aí, como eu falei, eu vou trabalhar 6 carreiras aqui também. O que vocês costurarem de um lado, vocês vão costurar do outro. E aí, desvira a peça e a peça tá pronta. Gente, é bem fácil, né? É rápido de vocês fazerem, é econômico, gasta bem pouquinho por causa da agulha que vocês vão usar, né? E se vocês quiserem trabalhar já com lã, se vocês, né, moram aí em região de frio, se vocês quiserem trabalhar com lã, vai ficar linda também, tá? E aqui é só seguir. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, gente. Tchau!